Fala bom dia, Deus te abençoe, bom ver você por aqui. Bom ter você por aqui, David. Por favor, tome seu assento aí, sua cadeirinha. Obrigado aos meninos do louvor, Deus abençoe vocês. Momento precioso que a gente tem, cada oportunidade que nós temos para adorar o Senhor. Amém? Você está feliz, não? Está feliz com Deus, não? Amém, glória a Deus, é isso aí. A vida do justo, ela é maravilhosa, porque ela vai crescendo de fé em fé e de glória em glória. Apesar das dificuldades, apesar das limitações que nós encontramos nessa vida. Você tem limitações? Sim. Mas eu quero dizer que você vai vencer todas elas. Todas elas. Porque Cristo já venceu. Nós só precisamos permanecer. Fala permanecer. Em Cristo. Aí está a tua vitória. Se você permanecer plantado, alicerçado na videira verdadeira, a vitória já foi liberada para a sua vida. Há umas 2 semanas atrás eu estava conversando com o Geraldo. Quando alguém fala a palavra fundamento, meus cabelos ficam de pé. E ele estava me explicando como funciona o tratamento para fazer um bom fundamento em uma grande construção. Geraldo, vem cá, você explica melhor que eu. Tem um microfone aqui? Hã? Não precisa. Não. Você lembra dessa nossa conversa, não? Eu lembro. Então, mete bronca. Bom dia, igreja. Falar de fundamento. Fundamento é tudo aquilo que você não enxerga, que os teus olhos não veem. Fundamento, ele custa muito esforço, muito conhecimento e também muito dinheiro. Estava contando para o pastor que a gente enterrou 2 milhões e não existia nada na obra. Então foram estacas de 40 centímetros, de 9 metros de profundidade. Isso seria 27 pés. Mais que um andar, né? 2 andares. Uhum. Mais que 2 andares aqui na Flórida. E lá embaixo a máquina abre assim, ó, para cá e abre para cá e encontra com aquela outra estaca que é feita. Então, quando você pôr o concreto, primeiro vai uma estrutura metálica e depois você despeja caminhões de concreto e ele se encontra com o outro lado da outra estaca. Então, esse é o fundamento. O fundamento é tudo aquilo que a gente não vê, tudo aquilo que a gente nem pensa que existe, mas ele está lá. Falei? Falou, fica aqui. Mas o Geraldo falou e falou muito bem, com propriedade. Mas ele me falou algo que me marcou. Ele falou que eles cavam até chegar em uma pedra madre, até chegar numa estrutura sólida, certo? E essa pedra madre, eles começam a cavar de um lado, é o que ele falou, e cavar do outro lado, para criar espaço. Porque quando o concreto desce, ele abraça essa pedra madre e faz disso o fundamento ser sólido. Porque o concreto ele abraçou a pedra madre. Então o fundamento e o building não afunda. A gente está aqui para colaborar, né? Obrigado, Geraldinho, pela sua contribuição. Então, se a gente permanecer, encontrar a pedra de esquina que foi rejeitada, que foi deixada de lado, mas aqueles que entendem que para fazer uma construção não pode ser feito de qualquer jeito. A igreja não pode ser feita de qualquer jeito. A igreja não pode ser estruturada de qualquer jeito. Existe uma pedra de esquina que nós precisamos olhar para ela e nos alinhar, porque todas as coisas são possíveis através de Cristo Jesus.
Tá certo? E por que eu falo isso? Porque, na verdade, esse é o maior desafio nosso. O desafio não é construir. O desafio é como eu vou construir e onde é que eu vou construir. Toma tempo. Uma boa construção toma tempo. Criação de filhos, uma boa criação de filhos toma tempo. Um bom relacionamento matrimonial toma tempo. Uma igreja para ser levantada toma tempo. O bambu, ele cresce, toma um tempo enorme para crescer para baixo, para criar raízes, aquele negócio enorme. Quando ele é estruturado, rapidamente ele cresce. Então o crescimento tem a ver com aquilo que está no meu fundamento. Tá certo? E esse é o momento que nós estamos vivendo. Mas isso que eu estou falando não tem nada a ver com aquilo que eu quero pregar nessa manhã. Porque, na verdade, tem tudo a ver também, porque a gente vai falar sobre algo que é muito essencial, o ver. Como é importante ver. Através da visão, a visão pode te capacitar ou te limitar na obra que você está fazendo. A visão faz parte dos 5 sentidos. Para você ter os 5 sentidos, você precisa ter a visão como algo que faz parte disso daí. Deus te criou dessa maneira. Deus te criou para ver. Porém, você nasce com uma visão. A visão perfeita, ela é 20/20. Uma criança que nasce com uma visão perfeita, a visão dela, ela é maravilhosa. Porém, com o passar do tempo, o que acontece com essa visão? Ela vai se perdendo. Hoje eu tenho aqui -3, -2,5, você tem o seu aí, porque vai se perdendo a visão. Tá certo? Então, quando a Bíblia fala de visão, ela fala de visão natural, que é da maneira que Deus te criou, e também fala da visão espiritual. O homem, quando pecou, ele se tornou cego. Ele não tinha mais a capacidade, o homem natural não tem a capacidade de ver as coisas de Deus. Por isso que é muito importante eu entender o que nós vamos tratar nessa manhã. E eu coloquei o título dessa mensagem Eu Preciso Te Ver. Tem um ponto de exclamação. Então isso significa que eu estou exclamando algo. É algo que eu desejo, é algo que eu estou buscando. Tá certo? Existem alguns tipos de cegueira. A cegueira parcial ou legal. A pessoa consegue perceber projeções luminosas ou alguns vultos. Cegueira total. A pessoa não tem visão, ela é literalmente cega. Cegueira natural. A pessoa tem dificuldade ou não consegue enxergar em ambientes com pouca luz. Cegueira funcional. A pessoa tem dificuldade de interpretar informações visuais, mesmo tendo os olhos saudáveis. Me chamou a atenção isso. Porque mesmo tendo os olhos saudáveis, a pessoa tem dificuldade para enxergar. Então eu posso ver fisicamente, mas eu também posso não ver espiritualmente. E Deus te criou para você ver espiritualmente. Nesse contexto cultural, os cegos, os aleijados, os leprosos, essas pessoas que tinham alguma dificuldade, normalmente eles ficavam do lado de fora da cidade. Eles não tinham espaço para conviver entre as pessoas. Porque eles entendiam que uma pessoa que tinha uma dificuldade como essa não tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Então, os leprosos, os cegos, os paralíticos, eles ficavam do lado de fora. Ou do lado de fora do templo, ou do lado de fora da cidade. Tá certo? Porque eles eram consideradas pessoas sem o favor de Deus. E é justamente para esses que Cristo veio. Para resgatar esses que estavam à beira do caminho. Eu quero falar para você que essa história que nós vamos falar hoje, desse personagem que nós iremos falar hoje, ele fala muito da nossa história. Porque um dia eu estava à beira do caminho. Um dia eu era um cego. Um dia eu estava pedindo esmola emocional.
esmola física, esmola para sobreviver. Mas o Senhor veio na minha vida, o Senhor veio na sua vida, te deu um propósito, te deu uma vida eterna, te deu a garantia que você já é mais do que vencedor. Tá certo? E eu queria chamar nesse momento um vídeo, por favor. Lucas capítulo 18, verso 35 fala assim: aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque a tua palavra, ela é inspiração, ela funciona. Funcionou no passado, funciona no presente e ela funcionará eternamente. Ensina-nos, ó Deus, o que o teu Espírito quer trazer ao nosso coração nessa manhã. E que o teu Espírito Santo possa ter liberdade no nosso meio, para que nós possamos, no nome de Jesus, ser edificados pela tua santa e gloriosa palavra. Amém. Amém, queridos? Primeira coisa que eu preciso entender com relação, quero extrair algumas características desse personagem. E a primeira delas que eu vejo, que eu preciso entender, é que esse cego estava atento aos acontecimentos. Lucas 18, 36. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Esse homem, ele estava atento às coisas que estavam acontecendo em sua volta. Ele era cego, mas ele não tinha falta de atenção. Nós vivemos um momento hoje, queridos, que isso começando pela escola, parece que as crianças têm dificuldade de prestar atenção naquilo que está sendo ensinado. Tem essa síndrome de attention disorder. Porque são tantas coisas que acontecem em nossa volta e que a gente não consegue focar, a gente não consegue colocar nossa mente em algo, prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer algo, porém a nossa mente está relacionada, ligada a um outro assunto, uma outra situação. E aí a gente fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue focar, não consegue dar a devida atenção naquilo que realmente nós precisamos dar atenção. Esse homem estava à beira do caminho, mas não estava desatento às coisas que estavam acontecendo em sua volta. Os historiadores falam que provavelmente essa foi a única vez que Jesus entrou em Jericó. Você imagina o que significa isso, não?
E eu penso que Jesus passou pelo cego e também viu. Ele viu o cego, mas não fez nada. Mas esse cego não estava desatento. Quando ele percebeu que Jesus estava passando por ele, ele tem uma atitude que provoca uma reação em Jesus. A mesma coisa no próximo capítulo de Lucas, tem um outro cego, só que esse cego agora vê, que é Zaqueu. Zaqueu via fisicamente, mas não via espiritualmente. E Zaqueu, Jesus estava entrando na cidade, por isso que ele encontra o cego do lado de fora da cidade. Quando ele entra na cidade, tinha um outro cego que queria ver ele. Zaqueu. E ele planejou um trajeto. E ele falou assim, Jesus vai passar por aqui. E eu vou fazer algo para chamar a atenção. Na verdade, ele só queria ver. Ele só queria ver Jesus. Quando você quer ver Jesus, Jesus te vê. Quando você se dispõe para falar, mestre, eu preciso te ver. Eu quero te ver. Se for necessário fazer um esforço, eu vou fazer, porque eu preciso te ver. E quando lá de cima da árvore, Zaqueu fala assim, agora eu vou ver Jesus. Jesus viu Zaqueu. E chama Zaqueu, desce, que hoje é o teu dia. Chegou o teu dia. E Zaqueu, com alegria, ele desce, porque agora ele vai estar com o seu Senhor. A falta de atenção leva as pessoas a ficarem insensíveis, ou leva a pessoa a ficar insensível às situações que estão acontecendo em sua volta. Como consequência, acaba perdendo a oportunidade de ser abençoado. Cada oportunidade é única diante de Deus. Por isso, é preciso estar atento à oportunidade que Deus está te oferecendo hoje. Deus trata contigo hoje. O que você tem de Deus é para hoje. E eu preciso estar atento a isso. Não deixe que o cansaço, não deixe que as dificuldades, não deixe que a tristeza, não deixe que as lutas que acontecem na sua vida atrapalhem o seu hoje. Porque a sua oportunidade com Deus é para hoje. É para hoje que Deus quer que você esteja feliz. É para hoje que Deus quer que você esteja suprido. É o dia de Deus, é hoje na sua vida. E eu preciso estar atento. Deus te deu uma oportunidade para adorá-lo hoje. É hoje. Como que eu me comporto diante disso? Eu estou atento ao que Deus quer fazer no meu hoje? Repita para gravar na sua mente. Fala assim, eu estou atento para entender o que Deus quer fazer no meu hoje. Deus quer te ensinar que é hoje. Hoje é o dia, hoje é o momento. Agora é a estação que Deus quer te abençoar. Não é para amanhã, não é para reunião de oração, é para hoje. E esse cego entendeu, o Jesus está passando. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. A vida está passando. Você não terá outra oportunidade. Eu não tenho outra oportunidade. Esse é o meu hoje, esse é o meu dia, esse é o meu momento. E eu preciso ver isso. Por quê? Porque senão eu me torno parte da multidão. A multidão estava vivendo o hoje de Deus? Não sei, eu não sei. Eu sei o que a Bíblia me relata. Que ao invés de... Se você não consegue estar atento àquilo que Deus quer fazer, você atrapalha aquilo que Deus quer fazer. Se eu não estou atento àquilo que Jesus quer fazer hoje, eu acabo atrapalhando aquilo que Jesus quer realizar no nosso meio. Mas só que mesmo assim Ele realiza, porque Ele é Deus. Ao invés de incentivar o cego a falar assim, sim, clama, sim, busca, sim, se aproxima de Deus, eu falo, cala a boca, rapaz. Você está atrapalhando o culto.
Eu não quero atrapalhar o culto, eu não quero atrapalhar o percurso da multidão. Às vezes você vai ter que atrapalhar. Às vezes você vai ter que levantar a tua voz. Às vezes você vai ter que chorar. Às vezes você vai ter que clamar. Às vezes você vai ter que adorar de maneira diferente. Às vezes você vai ter que quebrar o teu vaso de alabastro para chamar a atenção do teu Deus. Você é livre na presença do Senhor. O que eles vão pensar se eu gritar? Who cares? É preciso quebrar essa casca que nos coloca dentro de um formato que para adorar é assim, que não sei o que, você é livre na presença do Senhor. Eu entendo que na casa de Deus há ordem e decência, mas você é livre, você é livre. Esse servo talvez em alguns cultos não seria curado pela atitude dele. Mas só que com Jesus é diferente. Se você chamar a atenção dele, ele para o culto para te escutar, para te abençoar, para derramar sobre a tua vida o que ele tem preparado para você. Jesus está sensível à tua necessidade. Eu preciso estar atento a isso. Não posso ficar desatento àquilo que está acontecendo em minha volta. Mateus 7:31. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas dessa geração? A que são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Que Jesus estava falando assim, nós, quando ele fala nós, ele está falando dele e de João Batista. João Batista veio preparar o caminho. João Batista veio anunciar arrependimento, que é através da lamentação, que é através de reconhecer o nosso eu. E vocês não lamentaram, não se arrependeram. Eu, o Messias, o noivo, veio para fazer festa, veio para trazer esperança, veio para cantar uma música, e vocês não dançaram. Uma geração desatenta, perdida com as coisas dessa vida, fazendo muita coisa e não produzindo nada. Nos desconectamos do propósito e nos conectamos cada vez mais às coisas desse século. E quando você está conectado às coisas desse século, você vive cansado, você vive ansioso, você vive preocupado, e aí você acha que você tem que produzir tudo através das tuas mãos. Uma geração desatenta. Mas graças a Deus, que essa palavra não é para essa igreja. Essa palavra é para alguém que vai escutar na internet, talvez. Se bem que eu não prego para a internet, eu prego para a minha igreja. É vocês que eu quero pastorear. Tanto os líderes religiosos como os outros rejeitaram a João Batista, que entoavam lamentações por ter um ministério de exortação ao arrependimento, como a Jesus, que era o noivo, que veio para promover alegria, esperança, salvação. Esse povo não reagia bem em nenhuma das situações. Precisamos estar atentos com isso. Está conectado, está ligado com aquilo que Jesus quer fazer. Então, a primeira coisa que eu entendo que esse rapaz, que esse cego, tinha muito forte nele, ele estava atento ao que estava acontecendo em sua volta. Segundo lugar, reconhece a sua condição de cego. Lucas 18:40. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa. O seu pedido revela a sua condição. Quando você pede perdão,
você está revelando o que você é? Pode falar. Pecador. Nós não vivemos mais na prática do pecado, porque Cristo nos libertou, mas ainda estamos em processo, falhamos e erramos. Então, quando eu peco, eu revelo a minha condição. Quando esse cego pede para ver, ele está revelando o quê? Pode falar. A sua condição. E não tem nada de errado com isso. É aí onde começa o processo de Deus. Quando eu e você reconhecemos a nossa condição. Quando o casamento não vai bem, é necessário reconhecer a condição do casamento. Quando os relacionamentos não vão bem, é necessário reconhecer a condição dos relacionamentos. Quando o teu relacionamento com o pai não está bem, você sabe que o coração está esfriando, você sabe que não existe mais interesse como era antes, é necessário reconhecer. O afastamento é um sintoma de que algo não está bem. Quando a pessoa se afasta, é um sintoma que algo não está legal. A gente teve que fazer um procedimento no eco essa semana. E ele só quer viver isolado. Até os animais, eles reagem dessa maneira. Quando algo não vai bem, o que acontece? Eu vivo separado. Condição fala da situação de alguém que se encontra querendo reconhecer ou não. Isso não muda seu estado. Se você reconhece ou não reconhece a condição, isso não vai mudar o estado. Alguém que vai para o médico com uma necessidade e chega lá no médico, eu gosto do negócio prático. O cara não está bem, ele não está bem. Ele chega lá no médico, o médico pergunta: o que você está sentindo? Eu não sei nem o porquê que eu estou aqui. Está tudo bem. O médico vai dar atenção a um comportamento como esse? Não vai. Quando eu não reconheço a minha condição, eu não recebo o tratamento que eu preciso receber. E como consequência, eu não sou restaurado. Eu preciso dizer: está doendo o que está doendo. Para que possa ser tratado aquilo que tem que ser tratado e você seja restaurado. O homem afastado de Deus se tornou um cego, um nu e um miserável. Essa é a nossa verdadeira condição e a verdadeira condição de todos diante de Deus. O Evangelho não é uma opção para alguns mais miseráveis. O Evangelho é a única solução para todos aqueles que entendem que são miseráveis. Lucas 15, 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou o quê? Já não sou o quê? De ser chamado, trata-me como um dos seus trabalhadores. Esse menino, como que ele se sentia dentro da casa do pai? Um estranho, um arrogante, alguém que achava que era dono de uma herança, alguém que achava que tinha direitos. Mas um dia ele arrumou isso. Ele começa arrumando. Sabe quando a condição muda? Olha para mim aqui, por favor. Sabe quando a condição muda, a minha e a sua condição muda? Quando nós começamos a arrumar, colocar em ordem aquilo que está em desordem. A mudança é fruto de reconhecimento e arrependimento. Lucas 18, 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Você fala: mas onde você vai com essa mensagem? Ela vai transicionar agora no próximo ponto.
ela só transiciona se eu entendo a minha condição. Se eu não entender a minha real condição, eu vou ter dificuldade para entender a graça de Jesus. Só entende a graça quem entende que é pecador, que precisa de remissão, de redenção e de salvação. Após reconhecer a minha condição de falho e pecador, é preciso entender que existe graça e compaixão disponível para justificar a todos aqueles que clamam. E o terceiro ponto é, esse cego, ele clama pela compaixão de Jesus. É interessante que ele pede esmola para o homem e clama por compaixão a Jesus. Eu preciso entender, tem horas que se fala assim, você não precisa de ajuda de ninguém. Não, eu preciso de ajuda, nós precisamos de ajuda. Nós fomos criados para nos relacionar, um completa o outro. Então eu peço esmola para alguém que também precisa de esmola. Mas compaixão e graça, só tem um que pode me suprir, só tem um que pode me dar. Eu não posso inverter isso daí. Se eu inverter esse processo é complicado demais, porque eu preciso entender o favor e a graça de Jesus. Lucas 18:38. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual foi a última vez que você gritou pela compaixão e pela graça de Jesus? Ah não, eu sou um cara muito reservado. Eu sou um cara assim que só ando na marcha 1, na primeira marcha. Lembra do Fusquinha? Quantos andaram de Fusca no Brasil que só tinha a primeirinha? Que só andava de primeira. E assim, quando dava um upgrade, entrava a segunda. Então era primeira e segunda. Eu sou esse cara que eu só ando numa marcha. It's okay. Você é você, né? Mas é necessário entender que existe um momento onde eu preciso clamar pela misericórdia e pela compaixão de Jesus. Sem o clamor, às vezes muita coisa não muda. É o clamor. Quando Deus encontra um coração contrito e quebrantado, Ele para. Alguém está me clamando. Alguém tocou nas minhas vestes. Alguém precisa da minha ajuda. É um miserável, é um necessitado que está clamando. O centurião fala assim, eu sou miserável, eu não sou digno nem de que você entre na minha casa, mas libera só uma palavra, você é misericordioso. Se você liberar a tua palavra, ela vai entrar na minha casa, ela vai restaurar a minha vida, a minha filha vai ser restaurada. Libera uma palavra, eu não mereço, mas o Senhor é bom. É um clamor. O clamor é uma mistura de desespero, perseverança e sabedoria. Eu preciso clamar, mas qual é o grau, qual é o nível da intensidade do teu clamor? O meu clamor é Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca, então eu fico quieto. O clamor não é isso. O clamor é aquele que não dá mais ouvidos para aquilo que está acontecendo em sua volta. Você sabe da tua necessidade e você está clamando, mesmo se as pessoas não entendem o que está acontecendo em sua volta. Clame ao filho de Davi. Ele tem ouvidos e escuta o nosso clamor. Ele vai se levantar em teu favor. Clame a Ele, independente que as circunstâncias falem assim, cale a boca, não está dando certo. Não interessa o que as circunstâncias falam. Para Jesus interessa o que você clama, o que você fala, o que você pergunta. Ele quer escutar o que está no teu coração. E esse desejo tem que estar em nós, é o desespero. É o desespero com perseverança. E uma vez que isso acontece, é necessário usar sabedoria. Já pensou se esse cego, ele chega diante de Jesus? Imagina ele clamando e ouvindo assim, cala a boca, cego, fica quieto, cego, você está atrapalhando. Daqui a pouco chega alguém e fala assim no ouvido dele, o mestre está te chamando. É essa voz que importa. O mestre está te chamando. E ele tinha uma capa velha surrada. Ele falou, eu não vou precisar mais disso. Isso vai ficar para trás. Essa capa velha e surrada não vai me seguir mais nessa nova jornada que Deus tem comigo. E ele chega diante de Jesus.
E agora Jesus pergunta algo que é óbvio. Diante de um cego, ele fala assim: o que você quer que eu te faça? O senso de humor de Jesus é um negócio assim fantástico. Você não, porque você é próspero. Mas aquele irmão que está contando as moedas para comprar um galão de leite, ele chega para Jesus: Jesus, me dá o pão de hoje. E ele fala: o que você precisa mesmo? É do pão. É do meu suprimento. Normalmente nós pedimos assim, não é? Só que ele pede diferente. Ele fala: eu quero ver. Imagina se esse cego pede um apartamento aqui na praia, na frente da praia, fala de Jesus, eu quero um apartamento com vista para o mar. Ele poderia receber o apartamento? Sim. Mas iria continuar cego. Ou melhor, ele pede um Tesla, que não precisa nem dirigir muito bem, é só encontrar o piloto automático, se bem que esse negócio está meio assim, né? Ele teria um Tesla, mas continuaria cego, gente. Quero casar, Jesus. Oh, glória! Aleluia! E antes que Jesus volte. Mas se dois cegos se casarem, o que vai acontecer? Muito trabalho para quem está acompanhando esses dois cegos. O que ele pede? Eu quero ver. Para eu poder ter propósito, eu preciso ver. A primeira coisa que Adão viu no Éden, depois de ser criado, foi quem? Responde para mim, por favor. Eu estou terminando o culto já. Deus. A primeira imagem que Adão viu foi Deus. E essa era a imagem que ele precisava ver todos os dias. Você foi criado, você foi gerado para ver Deus. Esse cego, depois que ele foi curado, a primeira imagem, o primeiro rosto que ele viu foi quem? Jesus. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós estamos tratando nessa manhã. Não adianta eu ser um próspero e ser um próspero cego. Não conseguir ver aquilo que Deus quer me mostrar. A palavra fala, outra coisa interessante, a cegueira do homem somente pode ser curada através da graça de Jesus. Não tem reunião de oração, não tem sacrifício espiritual, não tem matança de cordeiro que resolve isso. Se você precisa de um toque da graça de Jesus, é Ele que abre os teus olhos, é Ele que te mostra o evangelho do reino de Deus. Não é por capacidade, seminário não faz isso. Seminário te mostra a letra. Mas ver o Espírito é através do próprio Espírito Santo. Então só Ele pode te mostrar a verdadeira visão do reino de Deus através da graça. A palavra fala de Paulo, um zeloso judeu. Tinha conhecimento, Paulo? Muito. E Paulo, ele achava que tinha visão perseguindo a igreja. E esse era o propósito dele. Perseguir aqueles que andavam pelo caminho. Até que um dia, ele entendeu que ele era cego. Por que Jesus deixou esse homem 3 dias cego? Por que às vezes Deus nos deixa cegos sem ver nada? Ele não permite você ver nada. Ele somente está revelando a tua condição e a minha condição. Quando Paulo fica 3 dias cego,
Jesus estava falando para ele: Paulo, você é cego, você é miserável e você é nu. Você precisa da minha graça. Sem ela, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir entender o que eu tenho para fazer na sua vida. Em Atos capítulo 9, verso 17, fala que Ananias, lá naquela cidade de Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. Deus sempre busca discípulos para fazer a obra dele aqui na terra. Onde ele encontra um coração de discípulo, é esse que Jesus vai usar. E Deus busca Ananias e fala assim: tem um homem. Eu acho que Jesus estava receoso em falar o nome do homem para Ananias. E o nome dele é Saulo ou Paulo. Ele está há 3 dias cego e está nesse lugar, orando e quê? Jejuando. Se o jejum e a oração abrisse os olhos, Paulo já poderia ver sozinho. Só que você não consegue ver sozinho. Você precisa da graça de Jesus e da ajuda dos irmãos. Até que Ananias fala assim: Jesus, o bicho é treta. Ele persegue a igreja. Isso não é conclusão sua, isso não é você que decide não, Ananias. Sou eu é quem escolho. Sou eu é quem separo. Sou eu é quem unjo. Sou eu é quem abençoo. Sou eu. Sou eu. O que eu peço para você é: vá até lá e representa a minha graça. Porque através da graça é que Saulo ou Paulo voltou a ver. E me chama a atenção quando Ananias, a introdução de Ananias. Paulo era um perseguidor, alguém que perseguia a igreja, alguém que maltratava a igreja, alguém que fazia atrocidades com a igreja. E quando Ananias se apresenta para Paulo, ele fala: irmão Saulo, como você trataria alguém que te persegue? Como eu trato aqueles que me perseguem? A graça coloca todos debaixo do mesmo padrão. É o irmão Saulo. E esse homem teve os olhos abertos. Então fala assim comigo: o que abre os meus olhos é a graça de Jesus. E por último, uma vez que eu vejo, agora eu estou vendo. Agora eu recebi a minha visão restaurada. O que eu vou fazer? Renunciar e frutificar é consequência de quem viu a Cristo. Lucas 18, 43. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a quem? A Deus. Após ter os seus olhos abertos, larga tudo para seguir a Cristo com júbilo. Você está servindo a Cristo dessa maneira? Com alegria no teu coração? Com alegria de ter mais uma oportunidade hoje? Ou está arrastando a cachorrinha? Você conhece essa expressão, não? Quando você vai levar o cachorro caminhar e ele não quer caminhar, o que você faz? Está aquele negócio assim, pesado, aquele negócio, meu Deus, de novo, mais um culto, mais uma reunião, mais um encontro de grupo, aquele cara chato, meu Deus, a esposa chata, o trabalho chato, o cara não me liga. Júbilo. Quem viu a Cristo está em constante júbilo. É uma alegria interior.
é algo que se renova toda manhã, é algo que está dentro de você. Tem dificuldades, tem lutas, tem sim, está tudo aí, faz parte, mas é por isso que você precisa de Cristo, porque você não vive mais como o mundo vive. Você é luz e sal da terra, você é para brilhar, você é para viver feliz, você é para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. O teu padrão não é o padrão do mundo, você não se compara com essas coisas. Alegria do Senhor. Esse servo passou a servir a Jesus sendo chato, aquela pessoa chata que dá graça, que agradece. Porque crente velho é aquele negócio, já conheço, esse texto já sei onde isso vai dar, não sei o que. Mas é preciso se renovar. Para seguir a Jesus é preciso ter essa alegria. Deus, muito obrigado, porque eu vou encontrar aquele chato hoje. Dá mais uma oportunidade para ele. E não deixa que o meu coração fique chato como o dele. Guarda o meu coração, porque eu quero seguir o Senhor até o fim com júbilo, alegria. É bom servir o Senhor, é bom andar nos caminhos do Senhor, é bom porque Ele abriu os nossos olhos, gente. Não deixe a sua vida cair na rotina. É preciso reconhecer que o nosso tudo é nada comparado ao que recebemos de Jesus. Jesus pede, me entrega, me entrega tudo. E a gente acha que a gente tem muito para entregar. A gente não tem nada. É que Jesus é generoso e fala assim, deixa eu enganar esse meu filho. Ele acha que ele tem alguma coisa, mas na verdade o que ele tem é somente a minha presença. Entrega tudo. Entrega, renúncia é uma consequência de quem viu algo. Ninguém vai largar algo que está nas suas mãos se não vê algo melhor. É necessário ver o algo melhor. É necessário ver o reino de Deus. É necessário encontrar o tesouro de grande valor para poder renunciar e para poder seguir a Cristo com alegria. Quem viu a Cristo? Os apóstolos que viram a Cristo renunciaram a tudo, não largavam mais. Como nós podemos parar de falar daquilo que nós vemos, daquilo que os nossos olhos viram? A renúncia é fruto de quem viu um tesouro de grande valor. E aqui tem os 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles andavam com Cristo, mas ainda não tinham visto o Messias. É possível andar com Cristo, mas não ver o Messias. Eles andavam com o Cristo todos os dias, mas ainda não tinham encontrado o Messias. Porque só o Messias pode abrir os teus olhos. Só o Messias pode abrir os meus olhos. E quando Cristo foi crucificado, eles revelaram a condição deles. E queriam voltar para o caminho antigo. E Jesus encontra os 2 discípulos a caminho de Emaús. E Jesus aborda eles e fala, para onde vocês vão, meninos? Por que vocês estão assim, tão tristes? Só você que não vê rede social, Jesus? Só você que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Assim, eu naturalmente não sou uma pessoa que tenho muito humor. Eu gosto de perturbar a minha esposa, não vocês. Porque se eu apanho em casa. Mas eu aprendo o senso de humor que Jesus tem. O circo está pegando fogo. Ele fala, o que está acontecendo em Jerusalém? Eu não estou sabendo. Me informem. Me informem. E os discípulos começaram a falar. O Cristo, o Messias, que nós andamos com ele 3 anos, morreu. O que nós vamos fazer agora? E Jesus fala assim, por que vocês são tão duros de coração para entender? Eu não falei que... Ele só não se revelou, né? A palavra não diz que o Cristo, que o Messias iria ressurgir ao 3º dia? E em certo momento, eles chegam e Jesus fala assim, see you later, guys. Quando Jesus fala see you later, o que você fala? Ok, see you then. Ou você fala, não, Jesus. Vamos cear. E eles sentaram à mesa.
para poder partir o pão. E quando eles partem, quando Jesus parte o pão, o que acontece? A graça proporciona comunhão. E na comunhão Jesus abre os teus olhos. E quando os olhos são abertos, só tem uma coisa para fazer, não tem outra coisa. O que eles fizeram? Voltaram ao propósito que Jesus, em 3 anos e meio, tentou orientar eles. Eles voltaram para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles falaram: nós vimos o Messias. Não o Messias do dia a dia, o Messias ressuscitado. O Todo-Poderoso. E eles passaram a proclamar isso a todos os apóstolos. Conclusão. Eu quase não li, né? Vocês ficaram sem os... Tá bom, os textos estão todos aí. Conclusão. A tradição diz que esse cego seguiu a Cristo até Jerusalém. E foi um discípulo dedicado na igreja primitiva. Jesus mudou a condição desse homem que era cego e vivia de esmolas para se tornar um filho de Deus. Por isso que eu comecei na introdução falando que essa é a minha história. Essa é a sua história. Eu sou filho. Eu não sou qualquer coisa. Eu sou um filho de Deus. É Ele quem cuida da minha vida. É Ele quem abriu os meus olhos. É Ele que tem me dado um propósito para que eu possa fazer parte da noiva, para que eu possa fazer parte da igreja de Cristo. Porque eu tenho lugar à mesa. Lucas 18:41. O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, e a sua fé lhe salvou. Essa é a palavra que eu queria estar compartilhando com vocês nessa manhã. Normalmente toda a palavra que a gente traz aqui é aquilo que Jesus fala com a gente, né? Eu conheço a minha cegueira. Eu conheço a minha limitação. E também sei que só Ele pode abrir os meus olhos. Todos nós precisamos ver. Sem visão nós limitamos a nossa vida. Sem escutar, você limita a sua vida. Sem tocar, você limita. Sem ter paladar. Alguém perdeu o paladar no Covid? Não. Perdeu o paladar, mas a fome, meu Deus do céu. Vou comer mais para ver se eu sinto o gosto das coisas. Tudo tem o mesmo gosto. Quando nós perdemos o paladar pelo reino, parece que tudo tem o mesmo gosto. E para o culto é um gosto. Não ir também é o mesmo gosto. Relacionar é um gosto. Não relacionar é o mesmo gosto. Tudo tem o mesmo gosto. Isso tem causado desespero no nosso coração. Não é tudo o mesmo gosto. É diferente. Em Cristo é diferente. A sua família é para ter um sabor diferente. A sua vida é para ter um sabor diferente. Os teus relacionamentos é para ter um sabor diferente. Você foi chamado para ser frutífero nessa geração. Eu preciso ver isso. E não deixar que as coisas entrem debaixo de uma rotina, de uma monotonia, onde tudo é igual. Não é. Um dia é diferente do outro. E hoje Jesus nos traz para cá para dizer que Ele nos ama. E que Ele quer abrir os nossos olhos.
e que Ele quer falar diretamente conosco e te colocar sentado à mesa, que é o teu lugar.